Graça e a paz aos irmãos, às irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham em suas casas. Deus nos auxilie na pregação da sua palavra. Antes eu gostaria de fazer uma oração, oração intercessória pelo nosso país, pela Igreja Presbiteriana aqui de Pinheiros, e também pela esposa do reverendo Gildásio Reis, a Jamile. Nós recebemos a notícia nos grupos de WhatsApp que ela está internada na UTI, ainda fazendo exames para saber exatamente, para ter um diagnóstico mais preciso. Então feche os seus olhos, vamos orar agora? Oremos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, confiados somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai Celestial. Nós agradecemos, ó Pai, acima de tudo, pelo perdão e pela salvação em Jesus Cristo. Agradecemos, ó Pai, porque estamos, ó Pai, na Tua casa, embora num número pequeno aqui, mas em vários lugares, ó Pai, aqui do Brasil e do mundo, ouvindo, ó Pai, a Tua palavra, cantando para a Tua honra e Tua glória, orando, intercedendo, agradecendo, suplicando, confessando, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esse privilégio. E nós oramos e suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Senhor Deus soberano, sobre esse país, ó Pai. Oramos, ó Pai, pelo Teu povo espalhado no mundo todo. Suplicamos, ó Pai, humildemente, que essa situação, ó Pai, sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor tem o tempo preciso, e nós suplicamos, ó Pai, que esse período, ó Pai, possa ser subtraído, ó Pai, diminuído, que antes disso, ó Pai, que possamos nos arrepender mais, nos consagrar mais a Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a lição, ó Pai, que o Senhor quer nos ensinar com todo esse contexto, ó Pai. Perdoe, Pai, os nossos pecados, perdoe, Pai, a nossa desobediência, perdoe, Pai, os nossos pensamentos, palavras, atitudes que ofendem ao Senhor, ofendem ao próximo. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ora, ó Pai, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pelas congregações, por todas as igrejas, ó Pai, cristãs, aqui no Brasil e no mundo todo. Ora, ó Pai, pelos missionários que são perseguidos porque confessam a fé no Senhor Jesus Cristo. Aqueles, ó Pai, que tiveram igrejas destruídas, ó Pai, em países totalitários. Peço, ó Pai, que eles sejam sustentados por Ti, ó Deus. E nós aqui, ó Pai, que não enfrentamos ainda esse tipo de perseguição física, ó Pai, mas enfrentamos outras perseguições, ó Pai, ensina-nos, primeiramente, ó Pai, a morrer cada vez mais para tudo o que nos afasta do Senhor e a viver para a Tua honra e Tua glória, ó Pai. Ora, ó Pai, por aqueles que estão abatidos, entristecidos, angustiados, depressivos, ó Pai, sem esperança, aqueles que perderam entes queridos, ó Pai, essa semana, aqueles que não podem, ó Pai, estar perto das pessoas que amam. Ora, ó Pai, por aqueles que estão nos hospitais. E ora, ó Pai, de modo especial, pela Tua serva Jamile, ó Pai. Peço, ó Pai, que Tu estejas fortalecendo a sua fé. Peço, ó Pai, que Tu estejas acurando, ó Pai, essa nossa oração, nosso pedido. Assim como os demais irmãos, ó Pai, e irmãs, crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras. Peço, ó Pai, que eles sejam, ó Pai, guardados por Ti, ó Deus. Ora, Pai, por todas as famílias, ó Pai, daqueles que estão enfermos e dos enlutados, ó Pai. E agora, ó Pai, fala aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Molda os nossos corações, transforma as nossas vidas, ó Deus. Molda, ó Pai, a cada um de nós, porque precisamos de Ti. É no nome de Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, sendo assim, abramos a palavra de Deus, no texto que servirá de base para a nossa pregação nessa tarde, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, registrado por Mateus. Mateus, capítulo 26, do versículo 6 até o 13. Mateus 26, do 6 até o 13. Mateus 26, do 6 até o 13. Eu vou fazer a leitura e peço que você acompanhe, tá? Mateus 26, 6, 13, lá está escrito assim: Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro,
cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, vamos ler todos juntos o versículo 13, todos juntos o versículo 13, você em casa também leia, por favor. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Até aqui. Você já disse alguma dessas frases? Vou colocar algumas frases aqui, eu quero que você puxe pela memória, se você já disse alguma dessas frases. Primeira frase: eu não busco a aprovação de ninguém. Você já disse essa frase? Tem uma outra frase aqui: eu não me importo com a opinião de ninguém, só com a minha. E a terceira frase é: eu não me interesso sobre o que pensam sobre mim. Eu não busco a aprovação de ninguém, eu não me importo com a opinião de ninguém, e eu não me interesso com o que pensam sobre mim. Você já disse uma dessas frases? A pergunta que eu faço é: será que é assim mesmo, se você já disse? Será que realmente você não busca a aprovação de ninguém? Será que realmente nós não nos importamos com a opinião de ninguém? Será que é verdade quando você diz que você não se interessa sobre o que pensam sobre você? Você sabe que é mentira. Todos nós aqui, cada um de nós aqui, melhor dizendo, cada um individualmente, nós nos importamos sim com a opinião que alguém, pelo menos alguém, tem sobre nós. Todos nós aqui. Nós não somos tão independentes assim. Cada um de nós aqui busca sim a aprovação de alguém, seja uma pessoa, duas ou muitas pessoas. A questão é de quem nós buscamos aprovação. De quem eu quero a aprovação? A opinião de quem realmente importa para você? De quem nós buscamos aprovação? O texto que nós lemos, ele lida com essas questões. Ele lida com essas questões, e antes de entrarmos nele, vamos entender um pouquinho do contexto da história que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 6 até o 13. Um pouquinho do contexto, o pano de fundo para a gente entender. Em primeiro lugar, Jesus Cristo ele estava vivendo a sua última semana aqui na terra. E aí, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero ler com você Mateus 26, mesmo capítulo, tá? Só que agora o texto anterior, o do 1 até o 5. Mateus 26, 1 a 5, está escrito assim: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Logo depois vem o nosso texto. Então o pano de fundo histórico é esse daqui. Jesus Cristo estava vivendo a sua última semana aqui nesse mundo, no seu ministério, né? Faltavam 6 dias para a Páscoa. Jesus foi para Betânia, e aqui afunilando um pouquinho mais, havia um jantar. Grave isso. Ia acontecer um jantar. Isso você pode ler, nós não vamos ler só por uma questão de tempo, lá em João 12, 1 a 2. Existia então um jantar. Quem eram os convidados para esse jantar? Tá? De maneira bem rápida aqui. Primeiro, Jesus e os seus discípulos foram convidados para esse jantar. Simão, o leproso, o ex-leproso. Lázaro, que foi morto e Jesus Cristo ressuscitou. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Existia um jantar, última semana de Cristo aqui na terra, existia um jantar e esses eram os convidados. Mas um detalhe importante que dá um colorido para a gente entender essa história. Todos, sem exceção, todos os convidados tinham motivos especiais
para serem gratos por Cristo nesse jantar. Por quê? Olha só, é só a gente lembrar. Simão, como eu já disse, né, a gente conhece a história, ele foi curado de lepra, aquela doença que te deixava um pária da sociedade, né? É claro que é mais fácil a gente falar que a gente não consegue atingir, né, a proximidade do que é ser um leproso nos primeiros séculos da era cristã. Então, Simão, ele havia sido curado de uma lepra, ele foi reintegrado à vida social e ele podia ter a alegria de convidar amigos para a sua casa. Lázaro, aí eu não consigo também nem chegar perto, né, do que é ter a alegria de Lázaro, e eu creio que ninguém aqui consegue. Lázaro simplesmente ele havia morrido e foi ressuscitado. Essa é uma coisa que nós falamos, mas é difícil a gente chegar perto do que é experimentar isso, né? Morrer a gente sabe, né? Não a gente pela nossa experiência, mas todo mundo aqui já foi em algum funeral. Agora ver uma pessoa morta ressuscitar, isso é uma coisa que, né, foge das nossas palavras aqui, do alcance das nossas palavras. Então Simão tinha muitos motivos para agradecer, Lázaro tinha muitos motivos para agradecer, Marta e Maria, né, elas foram abençoadas de forma especial pelas passagens de Cristo ali em Betânia. Existem outros textos que mostram como Cristo gostava, né, dessas duas mulheres, e elas também amavam o Senhor Jesus Cristo. E os discípulos de Cristo? Os discípulos de Cristo tinham motivos de sobra para agradecer, porque eles andavam com Cristo, eles eram ensinados por Cristo, eles tinham intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Última semana de Cristo na terra, havia um jantar, e todos os convidados para esse jantar tinham motivos de sobra para serem gratos a Cristo. O texto não diz, então quando o texto não diz e a gente quer dizer alguma coisa, a gente tem que ir com muito cuidado, mas eu creio que com muito cuidado é possível afirmar que aquele jantar transcorria num clima de alegria e de maneira muito positiva. Nada no texto faz com que a gente pense ao contrário. Aquele jantar, onde tinham esses convidados, e à luz do que acabamos de falar aqui, ou seja, esses convidados, por terem motivos de sobra, para serem alegres e agradecidos ao Senhor Jesus Cristo, é possível que nós afirmemos com muito cuidado, que tudo transcorria num clima de alegria e tranquilidade, até que uma pessoa tem uma atitude que muda absolutamente tudo. O ato de Maria, nesse jantar, muda tudo. Não sei se você já teve a experiência de algo um pouco parecido. Você está num jantar na sua casa, ou num almoço na sua casa, ou então você está lá, em algum lugar, algum restaurante, junto com seus amigos, e um amigo, ou uma amiga, ou você, fala uma coisa que muda o clima, para o bem ou para o mal. Está tudo transcorrendo, indo numa direção, até que alguém tem um tipo de atitude, tanto é que anos depois, quando você lembra daquele jantar, você fala, você lembra daquele dia? Ah, o dia que aquela pessoa falou aquilo. Pode ser algo engraçado, ou pode ser algo trágico, que deixa todo mundo envergonhado. Mas todo mundo, né, entende mais ou menos o que está acontecendo. Maria tem uma atitude naquele jantar que muda tudo. E é isso que a gente vai estudar, é isso que nós vamos refletir. Então, nós vamos analisar esse ato e os efeitos de Maria. E a partir disso, saber como responder aquelas perguntas lá no início. Em primeiro lugar, o ato de Maria foi um ato que revelou amor. E que ato foi esse? Eu vou reler e você acompanhe os versículos 6 e 7. Lá está escrito assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Maria já tinha mostrado o seu amor por Cristo, lá em Lucas capítulo 10, 38 e 42. Lucas 10, 38 e 42, está escrito assim, história que você conhece bastante. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então Maria, assim como demonstrou nesse outro episódio, ela aqui, e é uma coisa a princípio muito estranha, né? Imagina que você está num jantar, e você, para mostrar o seu amor, a sua dedicação, a sua devoção a alguém, você chega em alguém e derrama um óleo de alabastro, né? Um perfume de alabastro na cabeça de alguém. Se eu fizesse com você, provavelmente você não tomaria isso como sendo, né, um gesto de predileção. Mas naquela cultura, e naquele episódio específico, não é nem naquela cultura, naquele episódio específico, isso foi interpretado com Cristo como um ato amoroso. Mas isso nós vamos ver um pouco mais no final. O que é um alabastro? Né? A princípio, quando nós lemos aqui esse texto, né, nós não utilizamos esse tipo de palavra no dia a dia. O alabastro era um vaso, era um frasco de gargalo comprido, feito de material muito delicado, e era um recipiente que recebia normalmente perfumes caros, perfumes preciosos, e foi isso o que Maria fez. E analisando um pouquinho mais sobre os atos aqui, esse ato específico de Maria, Maria, ela não deu algo que valesse pouco, ela deu algo que valeu muito, ela deu algo muito precioso. Segundo lugar, Maria tinha consciência de que o que Cristo proporcionou a ela era muito maior, era algo de valor eterno, e o que ela estava fazendo ali era um pouquinho só, era um pouco só do que poderia ser feito em relação ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, a última consideração desse ato de Maria, ela fez com alegria em consagrar tudo o que ela tinha. Se era muito ou pouco em relação ao que Cristo tinha feito por ela, Cristo sabia disso. Mas do ponto de vista dela, da perspectiva dela, ela estava dando o melhor e com muita alegria. Uma aplicação que nós podemos colocar aqui, para mim e para você, é: as nossas atitudes demonstram amor e consagração a quem? As coisas ou as pessoas com as quais eu gasto o meu tempo na minha semana. Aquilo ou quem eu gasto o meu dinheiro durante a semana, durante o mês. Mostram ou sinalizam o que da minha vida? Porque a gente pode ter certeza que, entre outras coisas, a forma como eu gasto o meu tempo, a forma como eu gasto o meu dinheiro, as coisas que normalmente saem da minha boca, elas sinalizam, são sinais daquilo que realmente é importante, daquilo que vai no mais profundo do meu coração. Maria deixa bem claro quem era a pessoa mais importante para ela. Última semana de Cristo aqui na terra, existia um jantar, todos os convidados tinham motivo de sobra para serem gratos e alegres em Cristo. É possível que tudo acontecia antes desse ato, num clima de alegria e de normalidade, num jantar, até que o ato de Maria muda tudo. Em primeiro lugar, então, nós vimos que é um ato que revela amor. Ela, por algo que vinha no coração dela, ela se dirige até a pessoa do Senhor Jesus Cristo e derrama um líquido precioso. E isso sinaliza quem era a pessoa mais importante para ela. Só que a história continua, a história não termina aí. Existiu uma outra coisa ali. Esse ato que revelou amor causou algumas reações. É um ato que causou revolta em algumas pessoas ali. E o texto continua, versículo 8 e 9. Lá está escrito assim: vendo isso, ou seja, vendo o que Maria acabou de fazer, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Nesse texto aqui que nós estamos de Mateus, aqui não está falando exatamente quem é o discípulo, ou quem são esses discípulos. Mas, por favor, vá lá comigo, lá em João, capítulo 12, que é um texto correlato, Evangelho de João, capítulo 12, versículos 3, 4, 5 e 6. Do 3 ao 6. Lá fala quem é o discípulo que considerou o ato de Maria um desperdício, com essa desculpa a princípio piedosa,
de que poderia dar aos pobres. João 12, 3 e 6, lá está escrito assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa de perfume do bálsamo. Mas, aqui está revelando quem é a pessoa. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se achava. Então Judas, acompanhado por outros discípulos, que nós não sabemos quem são, eles foram na onda de Judas, eles olham para esse ato de Maria, motivado por amor sincero, por devoção à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e tem uma outra interpretação: desperdício. O que para Maria é sinal de amor, para Judas é sinal, e para Judas e para alguns discípulos, é sinal de desperdício. E com um detalhe mais agravante, com uma desculpa piedosa, que é uma desculpa que algumas teologias usam também, deixam o evangelho de lado, dizendo que a preocupação, a princípio, é com pobre. Perceba que o argumento de Judas, ele parece realmente piedoso, era para ajudar pobre, né? Os pobres, contudo, na verdade, Judas tentava encobrir a sua própria falta de piedade e o seu não compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Judas estava vendo em Maria uma dedicação que ele mesmo não tinha. Ao invés de mudar a sua atitude, Judas quis calar a voz daquele que o acusava, daquela que o acusava. E aqui uma frase de alguém que disse o seguinte: a abnegação dos piedosos irrita os descomprometidos. A abnegação, o negar a si mesmo em prol de alguém maior, a abnegação dos piedosos irrita os descomprometidos. Isso era verdade naquela época, isso é verdade na nossa época. Às vezes nós vemos alguém mais comprometido do que nós, e ao invés de pararmos para refletir, de às vezes ficar vermelho, de às vezes chorar e pedir perdão pela nossa falta de compromisso, ao ver alguém realmente compromissado, nós ficamos irritados, com inveja, e ao invés de repente chegar para a pessoa: como que você consegue ser assim? Eu não estou conseguindo, me ajuda aí. A gente vai lá e chama, o crentão, né, o crente quadradão, o santarrão, o puritano. Perceba que é possível, realmente, nós estamos falando de uma atitude realmente piedosa. Existem pessoas que realmente são falsas piedosas. E eu creio que todo cristão, ele em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida, ele cai nesse tipo de perigo, né, de querer parecer, né, ser mais santo do que é. Esse é um perigo que ronda todos nós, a começar por mim. Mas aqui partindo do princípio que você vê realmente alguém que realmente é piedoso, uma serva de Deus que realmente é piedosa, e ao invés de, ao olhar esse exemplo de piedade, rever a sua vida, não, você prefere insultar a pessoa. A abnegação dos piedosos irrita os descomprometidos. E um exemplo disso que nós estamos falando, antes de irmos para o último ponto, uma reflexão que nós podemos fazer a partir desse ato de Maria e dessa interpretação errada de Judas, é a seguinte: cuidado com a sua noção de equilíbrio. Muitas pessoas poderiam olhar para esse exemplo de Maria, assim como Judas fez, e falar: olha, não precisava, né, ter derramado um óleo tão precioso assim. Isso é um exemplo de fanatismo, porque essas pessoas normalmente têm uma noção de vida cristã equilibrada, sendo mais ou menos o seguinte: você consagra a Cristo aquilo que sobra. Cuidado para não ficar um crente muito comprometido e fanático. Para você que pensa assim, se eu penso assim, essa é uma reflexão que eu tenho que fazer. Cuidado com a minha noção, cuidado com a sua noção de equilíbrio. Às vezes o que você chama de equilíbrio é simplesmente infidelidade. Cuidado com a sua noção de fé sadia. Muitas pessoas podem pensar, é possível que em muitos momentos da minha vida eu tenha pensado mais ou menos o seguinte: fé sadia é você ir, se o mês tem 4 domingos, você vai em 2 pelo menos, porque se for em 4 já estaria exagerando.
né? Não precisa ir nos 4, vai pelo menos em 2, está na média, né? Se existe reunião de oração, você de repente vai em 1 ou 2, não precisa orar também todo dia, né? Porque senão, se você fizer tudo certinho, você vai ficar fanático. Olha só, tem pessoas que pensam assim, é possível que eu tenha pensado em algum momento da minha vida assim. Cuidado com a sua noção de fé sadia. Às vezes o que você chama de fé sadia não tem nada a ver com a Bíblia. Nós estamos num tempo em que, se a pessoa quiser realmente orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, participar da igreja, né, participar das ações da igreja, dentro da igreja e fora da igreja, o que é simplesmente o beabá, muitas pessoas chamam isso de fanatismo. Então, qual é o parâmetro que eu uso para classificar alguém como fanático? O William Tyndale, por exemplo, ele foi queimado numa fogueira, porque ele não negou o Senhor Jesus Cristo. Biblicamente, um exemplo de fidelidade bíblica. Para alguns, exemplo de fanatismo. Qual é o critério que eu uso e que você usa para classificar o que é fé sadia, o que é fé equilibrada? Graças a Deus que Ashbel Green Simonton não era uma pessoa equilibrada, segundo o parâmetro de muitas pessoas de hoje. Ele era um norte-americano, do final do século XIX, que veio para o Brasil, que naquela época, de maneira muito, muito grotesca, era um mato só. Ele veio para cá, né, sendo chamado lá numa aula de teologia sistemática do Charles Hodge, vem para o Brasil, ele perde sua esposa, ele perde sua filha, e para muitas pessoas, já deu, já volta para os Estados Unidos. Não, ele fica aqui e fica até a morte, e morre bem jovem. Para alguns, exemplo de fanatismo desnecessário. Provavelmente para ele, e provavelmente para os cristãos mais sábios e humildes, simplesmente um cristão. E quando nós vemos exemplos desse tipo de fé, nós vemos o quão aquém nós ainda estamos. E perceba, eu sei que nós temos também a tendência de achar, né, esses são os heróis da fé, num certo sentido são. Mas provavelmente se você perguntasse para Simonton, você se considera um herói da fé? Talvez ele desse uma risadinha, né, com um pouco de ironia, mas querendo me ensinar: Nilson, não tem nada de herói da fé. Eu sou um pecador miserável, salvo por um Redentor maravilhoso. Eu estou aqui fazendo o que eu consigo fazer, que está muito aquém do que Cristo fez. O que Cristo fez Ele realmente é o grande herói. Eu sou só um servo de Deus, cheio de falhas, e fiz o que Deus me capacitou a fazer. Então, quais são os parâmetros que nós temos? Voltando ao nosso texto, fechando esse parênteses, um ato que revela amor, um ato que causa revolta, e por fim, um ato que foi aprovado por Cristo e que deve ser lembrado. Um ato que foi aprovado por Cristo e que deve ser lembrado. Versículo 10 até o versículo 13, está escrito assim: Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Na opinião de Judas era desperdício. Na opinião de Cristo, uma boa ação. Versículo 11: Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Perceba aqui que existe um conflito hermenêutico. Existe a hermenêutica de Judas versus a hermenêutica de Jesus. Existe um fato, o ato de Maria. E aí Judas tem uma hermenêutica, ele interpreta de um jeito, e Cristo interpreta de outro jeito. Eu fico com qual hermenêutica? É claro que aqui ninguém seria louco de dizer que fica com a hermenêutica de Judas. Eu estou falando no dia a dia. Eu fico com quem mais? Com a interpretação de Judas ou com a interpretação do Senhor Jesus Cristo? Cristo interpreta a atitude de Maria, em primeiro lugar, versículo 10. Versículo 10 está escrito assim: Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Primeira verdade da interpretação de Cristo. O que Maria fez, embora na opinião de Judas fosse um desperdício, na opinião de Cristo foi uma boa ação. Uma ação espontânea, inspirada num amor sincero. Versículo 11, foi também uma aula de prioridade,
onde Maria deixa claro que a pessoa de Cristo é mais importante do que tudo. Não dá tempo, não faz parte do objetivo da nossa exposição, falar sobre a questão do pobre. O que a Bíblia fala sobre o pobre não faz parte do objetivo. Mas algo que nós podemos afirmar com toda certeza: Cristo é mais importante do que absolutamente tudo e todos. E a atitude de Maria deixa isso claro, e a interpretação de Cristo sobre a atitude de Maria também deixa isso muito claro. E não teve nenhuma pessoa no mundo que se preocupou legitimamente, não como Judas, legitimamente e amorosamente com o pobre, mais do que Cristo. Tá? A única coisa que eu vou falar da questão do pobre é essa. Se você vê nessas palavras algum tipo de crítica para aqueles que se preocupam com o pobre, não. Aqui eu estou falando da pessoa, a única pessoa que se preocupou perfeitamente com a pessoa do pobre foi o Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa disse isso daqui: os pobres sempre o tendes convosco. Tá? E não existiu ninguém mais que se preocupou com os excluídos como o Senhor Jesus Cristo. Mas uma característica da interpretação de Cristo no versículo 12, nós vemos também a percepção espiritual de Maria. A única pessoa que tinha essa percepção naquele jantar era ela. Ao derramar perfume sobre Jesus, ela o estava preparando para aquilo que iria ocorrer 6 dias depois. É Cristo que disse isso. E por fim, no versículo 13, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Lembra das perguntas do início? A opinião de quem realmente importa para você? Quem que você busca agradar? Judas queria agradar algumas pessoas. A primeira pessoa que ele queria agradar é ele mesmo. Maria também queria agradar uma pessoa. Maria se importava com a opinião de uma pessoa. Todos nós aqui nos importamos com a opinião de uma pessoa, 2 pessoas, enfim. Quem realmente, prioritariamente, nós queremos agradar? Maria deixou um exemplo de como nós podemos demonstrar o amor pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse exemplo é confirmado pelo Senhor Jesus Cristo. Termino com as seguintes aplicações. Em primeiro lugar, o amor, ele sempre oferece o melhor do que possui. O melhor do tempo, o melhor dos talentos, o melhor da vida. A vida cristã, ela vai custar tudo, mas é a única vida que existe. Eu sei que isso é algo muito mais fácil de falar do que viver, porque tem coisas que nós não queremos abrir mão. Que Deus possa vencer as nossas resistências. Segundo ponto da nossa aplicação, lembre-se do que Jesus Cristo fez por você em toda a sua vida e na cruz. Medite no amor do Pai, que enviou o seu único Filho para morrer por pecadores, miseráveis e egoístas como eu e como você. Lembre-se de sua ressurreição, vencendo a morte e garantindo o perdão dos seus pecados e a vida eterna, comunhão com Deus eternamente. Depois disso, reflita sobre o que você tem oferecido a Ele, como tem sido a sua consagração. Coloque isso diante de Deus e, se necessário, recomece tudo de novo. Terceira aplicação: busque seguir a Cristo e se consagrar a Cristo, não importa o que pensam sobre você. Busque seguir a Cristo, não importa o que vão falar de você. Não fique com raiva das pessoas que vão falar mal de você. Ore por elas. E a gente só consegue isso pela graça de Deus. Mas assim como Maria, que nós não negociemos a prioridade da nossa vida, que é o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. No Salmo 116, 12, está escrito assim, uma pergunta que você conhece: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por tudo que Ele faz por nós? Eu creio que se você não consegue responder isso, a própria Bíblia pode te ajudar, lá em Romanos 12, 1 e 2, que está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, algo que nós
só conseguimos pela graça de Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Consagração irrestrita, consagração sem restrições. Que Deus possa moldar os nossos corações para isso. E a última frase é essa daqui: discursos de presidentes serão esquecidos, feitos heróicos serão apagados da história, obras de poetas e de muitos famosos talvez nunca mais serão lembradas, mas a atitude dessa mulher, por ter sido feita em Cristo, por Cristo, ela nunca será apagada e nunca será esquecida. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.